podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Gabriela Izuelo e Gabriela Lourenço conversam com a professora Brígida sobre o feminismo. Oi, então, hoje a gente está aqui com a Brígida e meu nome é Gabriele, o nome dela é Gabriela, e a gente vai falar sobre as pautas do feminismo. Então, você vai fazer a primeira pergunta. A gente queria saber quais as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no dia a dia. A gente sabe que, na maioria das vezes, a gente nem percebe, né? Tão comum acontecer que a gente acaba passando despercebidas. E a gente queria saber essas dificuldades. Bom, primeiramente, oi para as meninas, oi para quem está assistindo. Obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês hoje, toda a equipe. Para mim é muito importante, muito fundamental falar de um assunto que é tão pertinente, né, dentro da nossa sociedade, que está tão assim incorporado dentro de todas as pautas que a gente tem trabalhado hoje em dia, tem trazido esse assunto. Então eu fico muito feliz, muito lisonjeada de poder trabalhar um pouquinho sobre isso com vocês. Bom, antes da gente começar a responder a pergunta sobre essa questão de quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam, contando um caso aleatório, mas que tem muito direcionamento com o assunto, eu tenho um amigo que uma vez eu estava conversando e a gente estava falando sobre esses assuntos e ele me disse assim: mas o que as mulheres querem ainda mais? O que elas querem ainda mais? Já não tem de tudo? Já não conquistou de tudo? Então o que mais que as mulheres querem? Conquistar o quê? Não tem necessidade, elas queriam igualdade, elas conseguiram igualdade. Aí a gente acabou tendo ali uma discussão né, ética sobre isso, porque a gente sabe que não é verdade, né? Não é isso que é realmente pautado. Claro que em um passado não muito distante, a gente percebe que as mulheres elas tinham uma dificuldade muito maior para enfrentar a vida, para enfrentar, né, todas essas situações. Elas não tinham direito a praticamente nada, viviam em uma sociedade extremamente patriarcal, voltada para isso, que a vida da mulher era aprender a cozinhar, lavar, passar, cuidar dos afazeres da casa, dos filhos, era o que era designado quando um pai tinha uma filha mulher. E ao longo dos anos esse processo foi melhorando. Só que nós ainda vamos dizer que não conseguimos atingir tudo aquilo que a gente queria. Então, ao contrário, né, em contrariedade à fala do meu colega, um amigo que nem esse, não, a gente ainda não conquistou tudo que a gente queria conquistar. A gente ainda não tem dentro de uma sociedade tudo que a gente queria ter. Então, por exemplo, alguns são muitos, né? Mas alguns dos problemas, algumas das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia é a questão da desigualdade ainda, até mesmo entre as próprias categorias femininas. Existem ali uns dados do IBGE que dizem que, por exemplo, 20% das mulheres elas conseguem atingir graus superiores. Só que 20% das mulheres brancas e ainda 5% das mulheres negras. Então o que a gente pensa? Que isso ainda é uma dificuldade muito grande, um passo que deve ser avançado, porque além das mulheres em si, brancas, já terem uma dificuldade muito grande, as negras têm mais ainda. Então existe, além de tudo isso, esse problema. Um outro ponto que eu me recordo é a questão do super em alta, apenas nos comentários por aí, né? A questão do assédio. O assédio de uma forma geral, né? O assédio sexual, o assédio moral, né? De várias formas de assédio que são principalmente cometidos pelos homens para as mulheres. Então a gente percebe que isso está enraizado. E falando um pouco, inclusive, dessa questão do assédio, a gente tem a questão da violência. A violência, que ela não só a violência sexual, né, o estupro, como a gente também tem a violência doméstica, que cresce num número exorbitante a cada dia, mesmo com leis, mesmo com campanhas, mesmo com divulgação de trabalhos, ainda assim existe essa quantidade extrema. E nesse mesmo viés, um outro ponto que eu pensei sobre isso
é a questão desse assédio, por exemplo, no transporte público. Existem pesquisas que mostram dados que comprovam que as mulheres têm medo de entrar no transporte público e serem assediadas. 90% das vezes, né, na sua grande maioria, pelos homens são assediados. Isso tem sido mostrado em filmes, em séries. Tem uma série recente, inclusive, né, que vocês conhecem muito bem, a Sex Education, que mostra, né, a história da menina que sofreu um assédio dentro do ônibus, e ela tenta retratar tudo isso dentro da série. E isso é muito importante, porque tem muita gente que vivencia isso no dia a dia e não sabe o que está passando, não sabe direcionar. Acha, às vezes, até que isso é comum, que isso é normal. E, além disso, uma outra dificuldade para enfrentar pelas mulheres no dia a dia é a questão da disparidade salarial, infelizmente, né? No mercado de trabalho. Os homens ainda são mais escolhidos para postos mais altos, ainda são mais escolhidos entre ali uma comparação, homens e mulheres. Tem mulheres tentando prestar uma vaga, tem homens tentando. Sua grande maioria dos homens são os mais favorecidos, né? Então, são todos preceitos que ainda estão enraizados dentro da nossa sociedade, que é patriarcal, não se pode negar. E, como diz meu amigo, o que mais que as mulheres querem? Então, eu fiz uma listinha para ele. E tem mais ainda, né? Tem muito mais coisas a serem pautadas sobre o assunto. Você acha que tem um jeito mais fácil da gente lidar com isso, assim, no dia a dia? Porque eu acho que é difícil, né? Pra gente lidar, assim, com tudo isso. Tipo, você falou das leis criadas, mas será que essas leis melhoram a vivência das mulheres na sociedade? Porque, tipo, não é... demora pra ser colocado em prática, né? Porque, igual ele tratou na série Sex Education, tipo, ela foi até a polícia, só que não tem, sabe, não tem muito o que fazer, tipo, não acha o cara, tem muita coisa envolvida nisso. Infelizmente, a gente tem essa discrepância quando a gente vivencia a lei na prática, né? A gente sabe que a lei está lá, né? Inclusive, por exemplo, para quem visualiza um pouco, a gente tem a Constituição Federal, né? Que é a nossa Carta Magna. A nossa Constituição está completando 34 anos, de 1988, e o artigo 5º, por exemplo, da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. E quando chega lá no inciso 1 do artigo 5º, fala que homens e mulheres, né, são iguais em direitos, e como se fossem direitos e deveres, né, dentro da Constituição, na forma da lei. Mas, na prática, será que tudo é realmente assim mesmo? Porque se a lei tivesse sido levada tão em pauta, tão em prática, será que nós estaríamos falando de assuntos desse gênero? Então, não só essa lei, como a gente tem muitas outras que beneficiam as mulheres, que elas foram criadas em benefício, né, das mulheres ao longo dos tempos, e que elas são aplicadas, mas existe ainda essa demora, existe essa dificuldade. Só que um ponto que eu acho importante a gente acertar é que a gente joga a culpa nas costas da lei, né? Mas não é 100% necessariamente a lei. Porque eu acho que outros processos devem envolver esse contexto. Como, por exemplo, a informação. Acho que a informação é algo que é, não só nesse campo, mas em muitos outros, ele é primordial, né? Ele é essencial. Então, a mulher ela tem que aprender a se informar mais sobre os direitos dela, sobre esses deveres dela com relação, né, a essas circunstâncias, para que ela então possa tomar partido disso. Um exemplo é a denúncia, que ainda né, tem uma situação ali que ela vai exigir que a parte denuncie. Então a lei está lá, mas ela não é efetiva sozinha. A lei está lá, mas ela precisa ser aplicada por alguém. Alguém precisa tomar parte da efetividade da lei para que ela, né, faça o papel que ela deverá fazer, mesmo que num processo talvez mais lento ou num processo não tão duradouro, como a gente vê muitos casos por aí, que não é a nossa pauta, mas existe isso. Então a pessoa vai de uma vontade também. Então a gente vê muitos casos
de mulheres, como eu citei, né, que eu falei da violência doméstica, que agora, inclusive, os casos cresceram de uma forma exorbitante por causa da pandemia, esse convívio diário dentro da casa. E o que acontece? A mulher, ela não... Algumas delas, elas não querem meio que... É uma palavra tanto... elas não querem... Elas não acordam, sabe? Não acorda. Não quer seguir em frente. Tem que colocar um basta. Tem que colocar um basta. Tem que seguir realmente o que deveria, o modelo que deveria ser instaurado. Mas não vai. Ela vai naquela conversa do... Por exemplo... Ai, me desculpa, ai, me perdoa. O cara espanca, quebra ela, espanca ela. Depois, ai, me perdoa. Tô nervosa. Desculpa, eu vou mudar, tá? Eu vou mudar. Não vai mudar. Não vai melhorar. Tem que acontecer uma coisa muito assim para mudar e para melhorar. Então, a efetividade da lei, ela só vai ter uma realidade, ela só vai ter uma eficácia verdadeira se essa parte tomar partido. Então, a mulher tem que ter a ciência e falar, não quero mais isso pra mim, isso não é certo, eu vi que isso não é certo, eu vou denunciar. Liga lá na denúncia, vai atrás de um advogado, vai procurar a polícia, a delegacia da mulher está aí para ajudar, denuncia, procura seus próprios direitos em prol, né, desses seus benefícios. Mas para que isso aconteça, ela precisa querer também, necessariamente. Você acha que a criação influencia nessa questão do feminismo, do machismo? Eu acredito que sim. Tenho praticamente certeza que a criação tem uma influência, porque, em sua grande maioria, nós somos criados numa sociedade patriarcal, em que, né, o homem é o chefe da família, e se ele tiver esses pensamentos, esses posicionamentos machistas, que uma grande maioria dentro da nossa sociedade ainda tem, ele vai tomar as rédeas da casa nesse sentido. Então, a mulher, geralmente, de um homem que nessas circunstâncias, ela vai ser essa mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, né? que serve o marido. E os filhos que vão crescer desse relacionamento, eles vão começar a ouvir todos esses discursos dentro da casa. Eles, primeiramente, vão ver a mãe seguindo nessa sequência, então na maioria das vezes as meninas vão perceber qual caminho devem seguir dentro da casa, e os filhos, que geralmente querem se espelhar no pai, né, se inspiram na figura paterna, eles vão ver como o pai age, como o pai trata a mãe, como o pai trata a irmã, ou como o pai trata as pessoas que convivem com eles, né, no sentido das mulheres, se ele respeita a esses direitos que elas têm, se ele dá a elas essa liberdade, ou se a ele, por exemplo, é dado aquele discurso de não, você não vai sair porque essa roupa está muito curta, não, você não vai jogar futebol porque isso é coisa de menino, não, você não vai cortar o cabelo porque cabelo curto é feio para menina. Então, esse filho e essa filha, eles vão crescer ouvindo isso. Então, esse crescimento vai fazer com que eles sejam pessoas assim, dentro da sociedade. Então, eu acredito que a criação, ela influencia bastante. Só que, ainda bem que as pessoas quebram esses paradigmas. Elas crescem, às vezes, em meios desse gênero, e elas estudam, elas se emolduram, né? Elas esclarecem as ideias delas para um outro sentido, para uma outra vertente, aprendendo a respeitar a mulher, respeitar os direitos dela, que acho que é a pauta mais importante que todas as mulheres buscam, né? Respeito, de uma forma geral, respeito no trabalho, respeito na casa, respeito com a família, o respeito delas mesmas, o respeito dos homens para com elas, para em todas as áreas, né? Independente. Então, eu acredito que sim. E nessa situação também tem o micromachismo, que muitas vezes a gente fala, não é nada. Ele fez sem querer. E isso começa desde pequeno, desde a criação, como você falou. Tipo, nos brinquedos, diferente dos brinquedos
brinquedos das mulheres e dos homens. Tipo, das mulheres é, tipo, tarefas domésticas, limpar, cozinhar, cuidar. Dos meninos não. Então, tipo, começa desde pequeno esse micromachismo, né? Essa criação, né, como a Gabi perguntou, ela influencia demais até nesse sentido. Então você vê que quando tem uma menina na casa, eu tenho um filho e tenho uma filha. E a minha filha, ela tem um monte, ela ganha boneca, ela ganha fogãozinho, ela ganha panelinha, e ele ganha carrinho, avião. Ainda está enraizado, por mais que a gente não perceba. É claro, né, que a gente não... nessas coisas, aí eu vou dar uma boneca para ele. Ele gosta de carrinho, mas lá em casa, por exemplo, eu falo isso, né, na minha visão particular, eles brincam de tudo junto. Então ele brinca de cozinha, de panelinha, e ela brinca de carrinho, de cavalinho, não tem essa diferença, até porque eu quero tentar colocar isso, né, posicionar isso dentro da minha casa, criar os meus filhos assim, criar minha filha uma mulher que sabe dessa situação, que ela é uma mulher que sabe dos direitos dela, ela é uma mulher que ela sabe que ela pode ser o que ela quiser dentro de uma sociedade. Se ela quiser fazer coisas de menina, ela vai fazer. Se ela quiser fazer coisas que meninos fazem, ela vai fazer, sem distinção, sem ter essa particularidade de coisa de menina, coisa de menino. Não tem que ter isso, é tudo igual para todo mundo. E eu crio meu filho também nessa vertente para que ele seja esse homem diferente, para que ele seja, então, esse homem que respeita, esse homem que no mercado de trabalho sabe o valor que a mulher tem, esse pai, né, que não vai ser machista. Esse ciclo também, né? Demais. E a questão do micromachismo, ela está muito enraizada na sociedade, a gente não percebe que é micromachista, porque são discursos diários. Naturais. E são discursos naturais, comuns, a gente não percebe que está agindo de forma micromachista. Só para a gente conceituar, né? Então o micromachismo é exatamente isso. Eles são esses discursos que parecem naturais, eles são reproduzidos. Uma pessoa reproduz, e daí a outra pessoa acha que aquilo é conveniente e reproduz também, e a outra também reproduz, e assim sucessivamente. Então, são discursos que as mulheres que já se dão conta, elas se sentem chateadas, elas se sentem ofendidas com um discurso como esses. Mas ele é tão particular assim da sociedade que não são só os homens que são micromachistas, mas são as próprias mulheres. Eu falo por um exemplo da minha casa. A minha mãe, né, um exemplo, que ela não tem conhecimento, né, sobre esses assuntos, e ela age assim, por exemplo, ela foi na casa de alguma amiga minha que é solteira, e a minha amiga fez uma comida deliciosa. E ela pega e fala, nossa, fulana, que delícia essa comida, você já pode casar. Quer dizer que é um discurso que ela não pensou, assim, não, eu não posso falar isso, sou micromachista, ela não sabe. Perceber? Ela desconhece esse assunto. E ela fez. Então quer dizer que a mulher aprendeu a cozinhar. Então ela não aprendeu a cozinhar pela sobrevivência dela, porque ela precisa comer, porque ela precisa, né? Ou é que ela trabalha em algum lugar que trabalhe com isso. Não, ela aprendeu a cozinhar, então ela pode casar. Por quê? Olha só a raiz disso. A mulher era para ser da casa. A mulher era para cozinhar. Então aprendeu a cozinhar. É um discurso do passado. Agora você já pode casar. Aprendeu a bordar, costurar, limpar uma casa. Agora você vai poder cuidar disso. Então são vários conceitos. Aqueles, por exemplo, esse daí do cabelo, que eu havia comentado. Que a mulher de cabelo curto é uma mulher pouco feminina. O homem chega para uma mulher, por exemplo, e fala que eles vão jantar. E ele fala para ela que ele vai pagar toda a conta, porque é um papel dele. Outras falas, por exemplo, ele chega num grupo de amigos e convida para ir jogar um futebol. Mas só que tem mulheres no meio, mulheres ele não convida. Por quê? Porque futebol é coisa de homem, então eu não vou convidar as meninas, eu não vou falar isso para as meninas. Então, são discursos que a gente ouve praticamente todos os dias. E às vezes a gente não se dá conta e repete discursos como esses, né? E inúmeros outros.
essa proposta do micromachismo, ela já está vindo, ela está mais famosa, mais tendenciosa no nosso meio de alguns anos para cá, pelo menos uns 6, 7 anos para cá. E ela caiu, inclusive, numa proposta dada pela Unicamp em 2020, que focou no gênero textual crônica, e ela tratou sobre isso. Ela tratou sobre o micromachismo. Ela trouxe como texto de apoio, na coletânea, um texto que foi uma reportagem feita pelo El País, que falava sobre isso. Inclusive, proferia alguns discursos micromachistas para que os alunos, né, os vestibulandos, se ambientassem com aquela situação. E trouxe também uma fala da Chimamanda Ngozi, que fala exatamente sobre isso. Ela conta uma história que é do livro dela, do Somos Todas Feministas, Sejamos Todas Feministas, e ela fala sobre isso, que ela conta uma história da vida dela em que ela era para ela ser escolhida como uma monitora de classe, alguma coisa do gênero, entre ela e o menino foi escolhido. Mas o menino foi escolhido porque todos os meninos sempre foram monitores. Então é a mesma coisa desse discurso. Sempre se falou isso, sempre se proferiu dessa forma, então quer dizer que sempre vai ser assim. Então, a geração de antigamente tem uma bela diferença da geração de hoje, pelo que você falou. Mas ainda tem muita geração conservador, né, patriarcal, que duram até hoje. Tem gente que ainda é muito conservadora até hoje. Mas também tem gente que é bem liberal, tipo o feminismo, que é uma coisa mais liberal, né, libera bastante. E eu queria saber, porque eu não tenho muito essa noção de qual que é a diferença do feminismo pro feminismo. Aí eu queria saber se você sabe. Então, a relação entre os dois termos, muita gente confunde, inclusive, né? Isso é um processo natural. O que difere o feminismo do feminismo é que o feminismo, por exemplo, é uma categoria de mulheres que não que elas se julguem, mas elas acham que elas são superiores aos homens, são classes superiores. Então, como, por exemplo, a gente tem o machismo enraizado na sociedade, vamos dizer que, né, o machismo é a sociedade patriarcal, então é como se ela englobasse homens e mulheres, os homens que mandam e ponto final. O feminismo, ele busca o contrário disso, ele busca que as mulheres manipulem tudo, que elas mandem, né, em todas as mulheres e nos homens também, e em toda a sociedade. Ao contrário, então, da proposta feita pelo feminismo. O feminismo não propõe a superioridade de classes, de gêneros. Ela propõe uma luta, né, com relação a esses direitos e igualdades. Igualdade de gênero, essa igualdade social. Ou seja, que os homens e as mulheres tenham ali direitos iguais. Que eles tenham ali a liberdade de expressão, de privacidade, que é prevista, que é exposta na Constituição Federal, validada de forma eficaz, que ela seja, que as mulheres elas sejam reconhecidas verdadeiramente dentro da sociedade. Então é importante a gente frisar que, independente de você se intitular feminista ou não, ainda assim a gente tem que incorporar essa classe, essa circunstância trabalhada, porque nós devemos muitas coisas, nós mulheres devemos muitas coisas a essas mulheres que se intitularam feministas e lutaram lá em um passado, desde o início ali praticamente no início do século XX, no finalzinho do século XIX, esses grupos de mulheres decidiram que não era mais certo viver desse jeito que se vivia. A sociedade era só manipulada pelos homens e a vida das mulheres era aquela situação toda que a gente já comentou sobre a criação. Elas eram manipuladas e abusadas, né, entre todos os outros quesitos que a gente já citou. Até ir pra escola era algo, né? E essa situação da escola, Gabi, é muito interessante porque até pouco tempo eu estava lendo um livrinho
que é um livro infantil até, que fala da vida da Malala, e que se chama Malala, a menina que queria ir para a escola. Um livrinho pequeno, assim, infantil, e conta toda essa trajetória da vida da Malala. E é uma coisa tão recente que parece que é uma coisa lá do século passado, mas não é. É uma coisa super recente, há pouco tempo, poucos anos aí atrás. E a gente vê que lá, por exemplo, a Malala foi uma dessas mulheres, uma dessas diferentes que lutaram, né? Ela e algumas outras lutaram pelos próprios direitos, porque eles não tinham direito, por exemplo, de ir para a escola. Mulher não podia ir para a escola. Tinha que ficar cozinhando, lavando. Tem que viver aquela vida, tem que aos 14, 15 anos ela já tem um casamento arranjado e ela já tem que se propor a casar. Inclusive eles comentam no livro até a ausência do nome. Quando nasce um menino ele ganha o nome e o sobrenome do pai. E quando nasce uma menina não. A menina ganha um sobrenome quando ela se casa. Ela vai ter o sobrenome do marido dela. Então isso ainda é enraizado. Lá, por exemplo. Então aqui, graças a Deus, a gente não vivencia situações como essa, que ainda são tão pertinentes. A gente não vivencia situações como essa. Mas nós devemos ser gratas a essas mulheres que lutaram pelo direito ao voto, elas lutaram por esses direitos à maternidade, pelo direito ao divórcio, porque, por exemplo, até 1977 era proibido se divorciar. E outras do Código Penal diz, por exemplo, era crime adultério. O adultério era cometido só pelas mulheres. Então, várias situações dessas foram sendo abolidas, foram caindo por terra. E a gente tem hoje muitas leis, até o fato de, por exemplo, a gente usar calça, hoje a gente deve às feministas, né? Porque a figura feminina só usava saia e tinha que se vestir daquela forma. Acho que muitas igrejas ainda são assim, né? Ainda são, e que ainda permeiam, né, essa questão do homem, né, como a figura, como centro. E todas essas leis que elas foram mudando e moldando, hoje a mulher ela tem direito a votar, ela tem direito a ser votada, ela ainda luta contra esse combate do machismo, né, essa desigualdade salarial. Só que ainda tá, né? A gente ainda vive com isso. Então, tivemos outras leis também, como, por exemplo, a lei do feminicídio, que existe ali uma diferença também entre femicídio e feminicídio, né? O femicídio é qualquer ato de homicídio, né? Cometido contra uma mulher. Foi cometido contra a mulher apenas. Enquanto o feminicídio é um homicídio cometido contra uma mulher em virtude dela ser mulher. Então existe esse preconceito em virtude dela ser, né? Então hoje é previsto lá no Código Penal. A gente tem também a conhecida Maria da Penha, que também às vezes não tem, sei lá, uma eficácia muito grande, como a gente já comentou, mas ela não toma um partido sozinha. Se a mulher não aprender que ela tem que denunciar, que ela tem que perder esse medo de denunciar, mas eu vou denunciar e aí ele vai vir atrás de mim, ele vai me matar, ele vai matar minha família. Existem ali as medidas protetivas judiciais elaboradas justamente para isso, para que isso não ocorra. Então evite que alguma coisa fique pior, para que a gente, dentro de todo esse parâmetro, a gente não perca essa luta que elas tiveram, né? Tudo isso que elas trouxeram, todos esses desgastes, todos esses problemas que elas enfrentaram aí ao longo dos séculos, dos anos passados, para hoje a gente ter uma vida um pouco mais equiparada, ainda com dificuldades a serem enfrentadas, ainda com essas discrepâncias que a gente tem que ir pontuando, mas é a mesma história. Eu costumo comparar essa circunstância com, por exemplo, os ensinamentos que a gente tem sobre preservação da água, preservação do meio ambiente, não jogar lixo na rua. Não são coisas que aos poucos a gente vai fazendo, não mudou.
Mas tem acontecido inúmeras campanhas e não muda nada, e não melhora nada. Não mudou, mas, por exemplo, tem um grupo de 10 pessoas. Uma pessoa fala, mas daí eu vou, né, dentro desse mesmo exemplo, eu não vou jogar lixo no chão, mas daí todo mundo joga. Então, se todos esses 10 pensarem do mesmo jeito, ninguém vai fazer nada. Mas se um pensar diferente, o outro também pensar, o outro também pensar, a gente já tem dentro do grupo uma porcentagem boa de pessoas que estão tentando mudar isso. A mesma coisa aí eu falo com relação ao feminismo. Se nós mulheres não nos unirmos umas com as outras e não contra as outras, como a gente vê muitas situações por aí, se a gente nos unirmos, que é aquela questão da sororidade, se a gente se unir umas com as outras, se compadecer, se empatizar com a outra, há uma possibilidade muito grande, sim, a gente mostrar essa força que nós temos, né, cada vez maior. E aí, então, quem sabe, reestruturar essa sociedade patriarcal que a gente tem tanto por aí. Então, gente, é isso. A gente vai terminar o podcast por aqui. Queria agradecer a todo mundo, eu queria agradecer por todo mundo que elaborou as perguntas com a gente, que foi um pouco complicado, mas a gente elaborou. Então, eu queria agradecer muito ao Portinari por dar essa oportunidade pra gente de fazer um podcast, né? Muito legal. E queria agradecer a Brígida por ter vindo aqui com a gente hoje. Realmente. Porque foi muito legal ela ter participado com a gente. De verdade, Brígida, deixa eu falar uma coisa, Brígida. Bom, quero agradecer as meninas, agradecer a equipe do primeiro e do segundo ano pelo convite. Agradecer, claro, né, a oportunidade de estar aqui no podcast, que é incrível poder falar um pouco sobre isso. E todo mundo que estiver ouvindo, espero que essa nossa conversa tranquila, informal, chegue em forma de informação e chegue também em forma de mudança para todas as pessoas que estão ouvindo. E já que a gente está falando de feminismo, é muito importante a gente pensar que o lugar de mulher, então, não é na cozinha, é onde ela quiser. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.